Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Graça e paz, é uma bênção do Senhor ter você conosco aqui em nosso canal Sementes da Graça. Caso você ainda não seja um inscrito, uma inscrita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que este canal possa trazer alimento espiritual na sua jornada com Deus. Caso você goste do nosso canal, peço que você apresente aos seus amigos e também familiares. Vamos à nossa reflexão desse dia? Existe uma diferença silenciosa entre conhecer algo de ouvir falar e conhecer de fato pela experiência. Muitos de nós já ouvimos sobre Deus, já escutamos pregações, lemos textos, versículos, ouvimos devocionais, ou seja, sabemos descrever quem Deus é, sabemos falar sobre sua bondade, sobre sua graça, seu amor. Mas existe uma pergunta que não pode ser ignorada. Nós apenas ouvimos ou realmente provamos? No Salmo de número 34, verso 8, o salmista faz um convite direto e pessoal. Leia comigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Perceba, ele não diz apenas veja. Ele começa com prove. Porque provar é mais do que observar. Provar é experimentar. É envolver-se. É permitir que aquilo que está diante de nós faça parte da nossa vida, que transforme-nos, se torne parte da nossa realidade. O salmista, nesse texto, não está apresentando um conceito teológico frio. Ele está falando de algo vivido. Ele conhecia Deus não apenas pelas histórias de seus antepassados, mas pelas experiências que teve no deserto, nas batalhas, nas fugas, nos momentos de dor e também nos momentos de livramento. Davi, autor desse texto, provou Deus. E é exatamente isso que a pregação de Cristo deveria produzir em nós. Não apenas informação, mas experiência. Porque se ouvimos sobre Jesus, mas isso não nos conduz a um encontro real com Ele, algo está incompleto. Porque o Cristo revelado nas Escrituras não é uma ideia a ser estudada apenas. Ele é uma pessoa a ser experimentada. Quando o Senhor Jesus disse, por exemplo, em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, Ele não está oferecendo uma teoria de alívio. Ele está oferecendo a si mesmo. É um convite a uma experiência com Ele. É como se Ele dissesse assim: você já ouviu o suficiente. Agora venha, experimente, traga o seu cansaço, sua dor, traga essa sua sobrecarga e veja o que eu faço com isso. E aqui está um ponto importante na nossa reflexão. A experiência com Cristo não começa quando entendemos tudo. Ela começa quando decidimos ir até Ele. Existem pessoas que estão esperando sentir algo antes de se aproximar de Deus. Mas o convite bíblico segue outra direção.
Vá, e então você verá. Prove, e então você conhecerá. A fé, nesse sentido, não é apenas concordar com uma verdade. É dar um passo em direção a essa verdade. O próprio Espírito Santo trabalha dentro de nós, despertando essa capacidade espiritual de experimentar Deus. Assim como temos paladar para sentir o sabor dos alimentos, também temos, pela ação do Espírito, uma sensibilidade espiritual para perceber a bondade de Deus. Mas essa experiência não acontece à distância. Essa experiência não acontece apenas assistindo, não acontece apenas ouvindo. Ela acontece quando nos rendemos, quando abrimos o coração em oração sincera, quando confiamos mesmo sem ter todas as respostas, quando obedecemos mesmo sem ver todo o caminho. É nesse lugar que deixamos de apenas saber que Deus é bom e começamos a provar que Ele é bom. E aqui está algo ainda mais profundo. O Senhor Jesus pagou um alto preço para que essa experiência fosse possível. Na cruz, Ele não apenas garantiu o perdão dos nossos pecados, Ele abriu um caminho para que tivéssemos acesso a essa presença de Deus. Ele não morreu para que tivéssemos apenas uma religião, mas para que tivéssemos relacionamento com Deus. Um relacionamento que fosse vivo, real e transformador. Por isso, quando o salmista diz, provai, ele está, de certa forma, apontando para aquilo que se cumpriria plenamente em Cristo. Ou seja, um Deus que não apenas se revela, mas que se entrega. E essa entrega continua hoje. O Senhor continua convidando. O Espírito Santo continua operando. E a graça continua disponível. Mas esse convite exige de nós uma resposta. Não basta ouvir sobre Deus, não basta admirar a verdade, não basta concordar com o Evangelho, é preciso provar. Hoje, o chamado é simples, mas profundo. Saia da posição de espectador espiritual. Dê um passo em direção ao Senhor Jesus. Leve até Ele aquilo que está pesando em você. E então, experimente. Experimente a paz que não depende das circunstâncias. Experimente o descanso que não pode ser produzido pelo esforço humano. Experimente essa presença tão maravilhosa que sustenta, transforma e renova. Porque existem coisas sobre Deus que só podem ser compreendidas quando são vividas. E talvez essa seja exatamente aquilo que esteja faltando para você hoje. Ou seja, não mais explicação, mas também experiência. Amém? Essa é a reflexão para nós nesse dia. Você só conhecerá plenamente a bondade de Deus quando decidir prová-la em um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, seu dia, abençoe sua família. Peço que você nos ajude a continuar semeando a preciosa palavra de Deus.
ore pelo canal Sementes da Graça e também recomende aos seus amigos e familiares. Peço que você compartilhe a graça. Até a nossa próxima semente.